Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera Magalhães. Boa tarde, Cássia, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Ô Vera, você vai conversar hoje conosco a respeito de uma expressão que ganhou os jornais, as redes sociais ontem, tratoraço. O Estadão fez uma reportagem denunciando esse esquema, que é um esquema para que o presidente Jair Bolsonaro conseguisse mais apoio junto ao Congresso Nacional. Agora, é uma história que não é das mais simples. Então, quem está ouvindo o termo pela primeira vez, do que se trata, Vera? Pois é, Cássia, esse esquema foi batizado de tratoraço. Na verdade, ele mostra a existência de uma rubrica dentro do orçamento, um tipo de emenda chamado RP9, que são as emendas destinadas ao relator do orçamento. Pois bem, dentro dessa rubrica, que já é uma criação do governo Bolsonaro, ele primeiro vetou essa possibilidade em 2019 e aí o Congresso ele apresentou um outro projeto no ano seguinte, 2020, esse sim aprovado pelo Congresso, que permite ao relator apresentar um grande número de emendas ao orçamento e dentro dessas emendas parlamentares podem indicar obras ou compras nas suas bases eleitorais chanceladas pelo relator e que fogem um pouco ao controle do TCU e de outros órgãos de controle de despesas orçamentárias. O Estadão chamou isso de orçamento secreto. Dentro dessa rubrica de emendas chamadas RP9, o jornal descobriu, especificamente no Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, 3 bilhões de reais disponíveis para esses parlamentares indicarem, por meio de ofícios, obras ou compras de suprimentos para suas bases, sem precisar que isso conste ali do orçamento como uma emenda daquele parlamentar. Então virou uma espécie de um orçamento dentro do orçamento, controlado principalmente por parlamentares do chamado Centrão e concentrado muito nesse ministério, que é o do Desenvolvimento Regional, que é um ministério que tem ampla capilaridade em regiões do Nordeste, regiões do Nordeste e do Norte, e que tem ali um poder muito grande eleitoreiro. Dentro disso, a compra de tratores, retroescavadeiras e outro tipo de maquinário agrícola, principalmente, é o que mais aparece ali no levantamento que o Estadão fez. Eles conseguiram ofícios de vários senadores e vários deputados indicando para onde mandar recursos. Esses recursos, por sua vez, muitas vezes eram superfaturados, acima do preço de referência para os mesmos equipamentos que o próprio governo usa no orçamento normal, aquele que é aberto. Agora, Vera, quando a gente pensa nesse esquema e em outros esquemas que já aconteceram envolvendo o Executivo e o Congresso Nacional, quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Cássia, esse escândalo nos remete, ainda não é um escândalo, mas vai tomando proporções de um escândalo, nos remete a outros esquemas para burlar ali a verificação e para que pequenos grupos, geralmente de parlamentares, se apoderem de nacos expressivos do orçamento. Aconteceu no escândalo chamado de Anões do Orçamento, em que um grupo de deputados de chamado Baixo Clero dominavam a comissão mista de orçamento e ali eles tinham toda a capacidade de movimentar recursos orçamentários de acordo com os seus próprios interesses eleitorais. Isso virou uma CPI, alguns deles foram cassados, outros renunciaram para não perder um mandato ali no início dos anos 1990, ainda governo Itamar Franco. E depois um mensalão, né? O mensalão o que era? Era uma forma de você cativar uma base parlamentar, passando a revelia das lideranças partidárias, dando dinheiro para parlamentares por meio de agências de publicidade ou de bancos, como o Banco Rural, para ter apoio parlamentar daquela base. O tratoraço é também com recursos orçamentários, então nisso ele combina com a história dos anões do orçamento, mas ele tem essa peculiaridade aí de esses recursos passarem por baixo do radar sem que ninguém perceba.
E Vera, qual que é o potencial dessa história nesse momento da política brasileira? O que pode acontecer na sua avaliação a partir dessa descoberta? Cássia, é uma coisa bastante grave. A gente viu a presidente Dilma Rousseff perder o mandato por chamadas pedaladas fiscais, que eram coisas de monta muito menor do que isso. A gente já viu no início do ano todo o rolo do orçamento, o orçamento estourava muito o teto, teve de ser vetado parcialmente, mandados outros projetos para consertar aquilo, mas essa anomalia das emendas de relator e essa possibilidade de que elas passem abaixo do radar, ela continuou, ela persiste mesmo no orçamento remendado. Então, você tem aí um caso em que a lei fiscal, a lei do teto de gastos, está tudo meio sendo colocado de lado. Então, algum partido, alguma entidade pode entrar com uma ação no Supremo pela inconstitucionalidade desse tipo de emendas. Qual a chance de haver algum problema no Congresso? Muito pequena, porque justamente quem domina esse chamado orçamento secreto são os que teriam capacidade de fazer alguma coisa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é um dos principais usuários aí desse esquema. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é outro. Por meio desses dois parlamentares, muitos parlamentares enfiaram recursos nesse orçamento secreto, até alguns da oposição, inclusive. Então, a chance de haver algo no parlamento, do Bolsonaro ser responsabilizado no Congresso, é pequena. A chance é, via Supremo, alguém entrar com alguma ação e o Supremo considerar esse mecanismo inconstitucional, ou via Tribunal de Contas da União. Tem já vários procedimentos no TCU, o relator dessas questões financeiras no TCU é o ministro Bruno Dantas, que questionam a execução do orçamento, a forma como o orçamento conversa com a lei de responsabilidade fiscal e com a lei do teto de gastos. Então, uma análise desse tipo de emenda e de outras brechas que existem dentro do orçamento via TCU também é um caminho em que o presidente e os parlamentares podem se complicar por essa prática. Mas é mais uma coisa em que o discurso do Bolsonaro cai por terra. O discurso dele: nunca vou fazer negociatas com o Congresso para aprovar coisas. Hoje em dia, o presidente é refém do Centrão, dá uma espécie de mesada para o Centrão, usando o orçamento para isso, e tudo isso escondido e usando estatais para abrigar esse Centrão, porque algumas estatais como a Codevasf e o Denox são as principais vias por onde escoa esse dinheiro do orçamento secreto, do chamado tratoraço, Cássia. Política mais velha que essa não tem, né, Vera? Infelizmente. Não tem. Vera, muito obrigada, viu? Até mais tarde no Ponto Final e até amanhã. Aqui tem mais Viva Voz no CBN Brasil, já com o Carlos Alberto Sardenberg conosco. Até lá. Até, Cássia.